Bom, galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. E hoje a gente vai comentar sobre mais um tema. E o tema que caiu hoje, que foi mandado para mim comentar, é o homossexualismo. O que eu posso dizer sobre esse assunto, que eu vou comentar aqui hoje? Eu quero dizer uma coisa para você que está me acompanhando. Eu não posso mudar você, né? Eu não posso interferir na sua vida pessoal. Muito menos a minha opinião vai fazer alguma diferença na sua vida. Ela não vai fazer. Muitas vezes a opinião de alguém não está indo diretamente para prejudicar essa pessoa, mas para de alguma certa forma colocar conceitos morais na vida dessa pessoa. Então o que eu vou comentar aqui sobre essa questão do homossexualismo não é para estar julgando ninguém, não é para estar apedrejando ninguém, muito menos para impedir que você continue nessa prática, né? Eu acredito que o amor de Deus supera tudo, mas eu tenho conceitos e eu luto por esses conceitos e eu defendo esses meus conceitos e essas minhas teses. E isso não quer dizer que eu odeie um homossexual, muito pelo contrário. Eu respeito demais, acho que cada um tem o direito de ir e vir, e cada um tem o direito de se expressar e ver da forma que quer ver. Nem Deus impede de você ser homossexual, então quem sou eu, né? Mas vamos para a Bíblia, né? Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu tô com algumas passagens da Bíblia aqui que condenam a prática homossexual, não um homossexual. A primeira passagem da Bíblia está lá no Velho Testamento, lá no capítulo 18, no verso 22, que diz o seguinte, ó: com homem não te deitarás. Tá bem claro aqui, ó. Como se fosse mulher. Abominação é. Primeiro ponto. Eu vou para mais uma passagem da Bíblia que está lá no Novo Testamento, lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 1, a partir do verso 26, que diz o seguinte, ó: foi por isso que Deus se afastou deles e os deixou fazer todas essas práticas infames. Até as mulheres mudaram o uso natural que Deus destinou ao seu corpo e entregaram-se a práticas sexuais entre si mesmas. Versículo 27. E os homens, deixando as relações sexuais normais com mulheres, inflamaram-se em paixões sensuais um com os outros, homens com homens, e recebendo em si mesmos o devido castigo pela sua perversão. Eu poderia citar mais alguns textos da Bíblia aqui que condenam a prática homossexual, né? Poderia citar aqui 1 Coríntios 6, 9, 10 ao 11. Poderia citar aqui Gênesis 19, capítulo 1, versos 13 até o verso 3, que fala lá sobre os anjos que se hospedaram na casa de Ló, né? Que o pessoal da cidade ali de Sodoma e Gomorra queriam ter relações sexuais com os anjos e por isso eles acabaram ficando cegos. Ou seja, o homossexualismo, ele existe desde que o mundo é mundo, entendeu? Então eu vou além, né? Desde que o mundo é mundo existe a prática homossexual, mas não da forma que existe agora, né? Ou seja, a apologia ao homossexualismo, né? Ao incentivo, né? A estimulação. Pessoas estão estimulando uma criança a ser homossexuais, né? Em novelas, em jornais, em algumas emissoras. Mas isso eu não estou aqui condenando você por causa disso. Quem sou eu? Estou dando a minha opinião como cidadão, como cristão, e eu tenho direitos. Isso não quer dizer que eu esteja lhe julgando. E para você ver, eu vou ler uma passagem da Bíblia para dizer que tudo tem perdão na Bíblia. Tudo tem perdão. Só não há perdão quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Eles não têm perdão. Aquele que endurece o coração, né, com Deus. Tudo tem perdão, né? Então o homossexualismo, ele não é um pecado maior do que uma prostituição, do que um adultério, do que matar ou roubar. Ele está nessa mesma direção, é pecado, como todos os outros, né? Ou seja, ninguém nasce homossexual, ninguém se torna homossexual, né? Tem muitas pessoas que perguntam para mim, não é homossexualismo, é homossexualidade. Não é homossexualidade, porque homossexualidade é uma condição. Eu não acredito que seja uma condição. É um comportamento. Ninguém nasce homossexual. É uma escolha, né? A pessoa tem tendência a ser homossexual.
Assim como uma criança nasce que tem a tendência a ser uma criança que tem a raiva, ela vai se tornar uma pessoa agressiva, né? Agora, se os pais saberem educar esse filho, ele não vai se entregar a esse desejo e ele vai ser uma pessoa cruel lá na frente. Então ele tem uma tendência, assim como é o homossexualismo. Quando a criança ela nasce com uma tendência. Agora, se ela se entregar a esse desejo, ela vai ser escrava do pecado, né? A palavra diz que quem peca é escravo do pecado. Mas eu vou dizer uma coisa pra você que é homossexual. Eu vou ler uma passagem pra você da Bíblia que tá lá em 1 João. Eu tirei uma passagem da Bíblia, 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se o próprio Deus aqui, o próprio Cristo, que está dizendo que tudo tem perdão, se você se entregar para Jesus da forma que você está, não interessa o que você seja, entendeu? Ele é justo e fiel para te perdoar. Então, a mensagem que eu quero passar aqui não é para estar te julgando, muito menos para estar condenando você. A minha opinião não vale nada. Agora eu tenho crenças, eu tenho valores que eu defendo. E eu defendo esses valores rigidemente, entendeu? Assim como você pode ser contra a minha opinião ou ao que eu acredito, entendeu? Mas isso não nos torna inimigos, entendeu? Muito pelo contrário. Eu posso sentar, eu conheço pessoas gays, eu conheço lésbicas, eu conheço transexuais, eu trabalhei com pessoas homossexuais, né? Eu tenho pessoas na minha família que têm tendência ao homossexualismo, entendeu? E nem por isso eu abomino essas pessoas, entendeu? Porque eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Existe muito crente, muito cristão que não tem caráter nenhum, que não tem amor ao próximo, que está sempre julgando, diferente de um gay. Tem muito gay que é mais generoso, mais misericordioso e tem mais caráter que um cristão. Agora, a Bíblia condena a prática homossexual. E eu não posso ser contra isso. Mas eu não estou te julgando, isso não nos torna inimigos. O amor de Deus supera tudo. O amor de Deus está acima de qualquer coisa. Acima de julgamento, acima de religião, acima de diferença entre pessoas. O amor de Deus supera tudo. E eu quero dizer para você que é homossexual, né? Jesus, ele ama você e ele tem um plano na sua vida, né? Você é muito importante para Deus, você que é homossexual, entendeu? Agora eu vou dizer uma coisa para você: tudo que eu falei aqui, a Bíblia condena essa prática. Eu acabei de ler Levítico, acabei de ler Romanos capítulo 1, a 1 Coríntios 6, 9, 10, ao verso 11, Gênesis, Levítico, né? Bom, enfim, eu acabei lendo essas passagens da Bíblia que condenam, e tem muitas outras que condenam. Levítico 20:13 fala também sobre essa prática. Mas eu só quero dizer para você, o que eu dizer aqui não vai ter valor nenhum na sua vida se você não querer. Isso depende de você. Então eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele ama o homossexual. Deus tem planos na vida do homossexual. E não é porque você é homossexual que você tem que ser excluído da sociedade. Um pastor que prega o ódio, né, o egoísmo, a arrogância, né, criticando, humilhando, porque o cara é gay, esse cara não conhece a palavra. E quem vai pro inferno é ele se um homossexual se arrepender. Então eu vou dizer uma coisa pra você: não se envolva com críticas, né, com mídia ou com o que o outro tá pensando de você. Seja feliz como você é. Se você quer ser gay, se você quer ser heterossexual, bissexual, se você quer transar com um cachorro, isso depende somente de você. Agora, eu sou contra, eu não estimulo, muito menos apoio. Agora não nos torna inimigos. E eu quero dizer uma coisa pra você: Jesus, ele veio nesse mundo e ele morreu por mim e por você, entendeu? Então o perdão é dado a todos, né? A palavra diz lá em João 6,37: o que vem a mim, de nenhum modo eu lançarei fora. Não interessa o que você seja, busque a Cristo. E eu quero dizer uma coisa pra você que é homossexual: eu não condeno você, porque eu não tenho esse direito. Porque se eu condenar você, quem vai pro inferno sou eu. Então eu vou dizer uma coisa pra você: Jesus ama você. Jesus tem planos na sua vida. E Jesus quer que você seja feliz. Esse é o comentário que eu tenho pra fazer sobre esse tema hoje. Esse questionamento que eu dei aqui. Agora, só depende de você querer recebê-lo, né? Então, um beijo, Deus abençoe a todos e obrigado, seja feliz.